Já parou para pensar como a gente consegue literalmente tirar palavras e imagens do ar? Parece mágica, não é mesmo? Pois é, mas hoje a gente vai desvendar esse truque. Vamos mergulhar de cabeça no mundo invisível das antenas e entender como elas fazem essa mágica acontecer, conectando todo o nosso mundo. Beleza, então olha só o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo como é que se captura um sinal que está, bom, no ar. Depois, vamos seguir a jornada desse sinal para sacar como as antenas funcionam de verdade. Aí, vamos investigar por que o tamanho e o formato delas são tão importantes. E, claro, como otimizar tudo isso para ter o melhor sinal possível. No final, a gente junta todas as peças para enxergar esse nosso mundo conectado e invisível. Então vamos começar pelo começo, pelo básico. Pense nas antenas como uma espécie de tradutor silencioso. Elas são a ponte entre esse universo invisível de informações e os aparelhos que a gente usa todo dia. Elas transformam o que parece pura magia num mecanismo que, como a gente vai ver, é simplesmente fascinante. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que a voz de um locutor de rádio ou o sinal do Wi-Fi viaja quilômetros sem fio nenhum e chega perfeitinho no nosso aparelho? A resposta para isso está numa peça de tecnologia que é, ao mesmo tempo, super simples e incrivelmente poderosa. E aqui está ela, a antena. Falando de um jeito bem simples, a antena é uma tradutora. Ela pega essas ondas de rádios que estão por toda parte e transforma elas em eletricidade que os nossos dispositivos conseguem entender. E o mais legal é que ela também faz exatamente o contrário. É que, na verdade, existem dois papéis principais nessa dança invisível. De um lado, tem o transmissor, tipo uma torre de rádio, que manda a informação para o ar. Do outro, tem o receptor, que é a antena no nosso rádio ou celular, que captura essa informação. É uma conversa que está rolando o tempo todo ao nosso redor. Certo, agora vamos mergulhar nos detalhes dessa jornada. Como um som que sai de um estúdio de rádio consegue chegar até os nossos ouvidos? O processo todo é sensacional. Olha só que sequência incrível! A viagem de um sinal é uma transformação espetacular. Tudo começa como som, lá no passo 1. Depois, vira eletricidade, no passo 2. E logo em seguida, no passo 3, se transforma numa onda de rádio que viaja na velocidade da luz. Quando essa onda chega no destino, lá no passo 5, o processo todo se inverte e a onda volta a ser eletricidade e finalmente som, no passo 6. É uma viagem completa, do estúdio direto para nossa sala. Ok, agora que a gente já sabe como o sinal viaja, vamos entender por que as antenas têm aparências tão diferentes umas das outras. E pode acreditar, o design não é aleatório não. Cada formato e cada tamanho tem um propósito muito, mas muito específico. E para a gente entender esse design, a gente precisa falar sobre frequência e comprimento de onda. É só pensar na diferença entre rádio AM e FM. O AM usa ondas de frequência mais baixa, sabe? Elas são mais longas, mais espaçadas. Já o FM usa uma frequência bem mais alta, o que resulta em ondas mais curtinhas, mais compactas. E essa diferença é a chave de tudo. E isso leva a gente para a pergunta que não quer calar. Afinal, qual o tamanho ideal de uma antena? Se as ondas têm tamanhos diferentes, as antenas precisam ser compatíveis, certo? Será que existe alguma regra para isso? E a resposta está aqui. A regra de ouro é que uma antena funciona melhor, ela entra em sintonia, por assim dizer, quando o tamanho dela é mais ou menos a metade do comprimento da onda que ela precisa captar. É uma relação super direta e elegante entre a física das ondas e a engenharia. E é exatamente por isso que a gente vê tantos designs diferentes por aí. Cada um deles é feito sob medida para um comprimento de onda específico. Aquela haste simples de um rádio, o monopolo, é perfeita para certas frequências. Já a antena parabólica usa aquele formato de prato para focar ondas que vêm de satélites, que são muito curtas e fracas. Cada formato é uma solução de engenharia para um desafio diferente. Agora que a gente já entendeu o design, vamos falar de performance. Como é que a gente garante que o sinal vai chegar forte e sem ruído? Bom, existem 3 fatores principais que definem a qualidade de uma antena. São esses 3 aqui: direcionalidade, ganho e largura de banda. Para facilitar, dá para pensar neles como foco, potência e alcance. Entender esses 3 conceitos é o segredo para saber por que algumas conexões são perfeitas e outras nem tanto. Direcionalidade tem tudo a ver com foco. Basicamente, algumas antenas são feitas para olhar numa direção bem específica, enquanto outras são projetadas para pegar sinais de todos os lados ao mesmo tempo.
E um bom exemplo prático disso é comparar uma antena de TV com a de um celular. A antena de TV precisa ser apontada certinho para a torre de transmissão para funcionar bem. Isso é alta direcionalidade. Já a antena do celular tem que pegar sinal de qualquer jeito, não importa a posição. Isso é baixa direcionalidade. O design depende totalmente do uso final. Depois vem o ganho. Pense no ganho como a potência da antena. É uma medida da eficiência dela em amplificar o sinal. E geralmente um ganho alto está ligado a uma direcionalidade alta. Ou seja, a antena foca toda a sua energia em uma única direção. É por isso que aquelas antenas de TV antigas enormes, quando bem apontadas, davam uma imagem muito melhor que uma anteninha interna. E por último, mas não menos importante, a largura de banda. Isso nada mais é do que o leque de frequências que uma antena consegue captar bem. Uma antena de TV, por exemplo, precisa de uma largura de banda grande para sintonizar vários canais diferentes. Já um celular pode ter uma largura mais estreita, focada só nas frequências da rede móvel. E assim a gente chega ao final da nossa jornada. Agora, vamos amarrar todas essas pontas e entender o impacto gigantesco que essa tecnologia invisível tem no nosso dia a dia. É impressionante pensar que esses princípios todos que a gente discutiu, desde transformação em ondas até o design preciso de uma antena, são a base de praticamente tudo. Do rádio antigo à TV, passando pelo celular e até os satélites de GPS, tudo funciona por causa dessa dança invisível de ondas e elétrons. Então fica aí uma reflexão. Da próxima vez que a gente mandar uma mensagem ou assistir um vídeo, vale a pena parar um segundinho para imaginar essa rede invisível de ondas viajando na velocidade da luz, conectando tudo e todos. A tal da mágica, como a gente viu, tem um mecanismo por trás que é simplesmente genial.